E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo novamente aqui ao meu canal. Conforme eu tinha comentado no último vídeo, eu ia mostrar para vocês um pouquinho aqui o apartamento. Esse apartamento aqui ele é um apartamento de 2 quartos, não é suíte. E a história que tem desse apartamento aqui é uma história meio que diferente, digamos assim, porque eu tive a experiência de morar aqui no mesmo bairro, porém em um condomínio um pouco maior. Aqueles condomínios que tem vários blocos, né, um, dois, três, quatro, cinco blocos. Então eu tive a experiência de mostrar em apartamento, morar em apartamento que tem muitas pessoas, muitas famílias morando, então eu não gostei muito bem, não gostei muito dessa experiência. Então esse prédio aqui, eu já tinha morado nele antes, tá? No outro apartamento, né? Em outra coluna, né? Na ponta que era até a ponta de lá onde pega até um pouquinho de sol da tarde. E agora, atualmente eu moro, voltei a morar novamente nesse mesmo prédio, anos depois, porém numa planta, numa coluna que ele é sol da manhã. Então, e ele foi um achado que na época, né, no final, né, o final que a gente tinha passado pela pandemia, lá para o finalzinho entre 2021 e 2022, mais ou menos, que foi o período, o tempo que que eu mudei para esse apartamento. Que antes os preços dos imóveis, tá, gente? Aqui no bairro que eu moro em Vitória, tá? Vitória, para muitas pessoas que não conhecem, né? Não sei de onde você pode estar assistindo esse vídeo. Vitória é a capital do Espírito Santo. Então eu moro aqui em Vitória, né? Muito tempo. Então, aqui em Vitória, como em outras capitais também, principalmente aqui em Vitória, chegou até sair um ranking acho que é um ano e meio, há 2 anos atrás, saiu um ranking que Vitória foi uma das capitais que mais valorizou de imóveis, teve muita valorização. Então, nessa época, lá em meados de 2021, quando eu comprei o apartamento, esse apartamento aqui, padrão, ele tem uns 48 metros, 49, não chega nem a 50, mal aí uns 50 metros mais ou menos. Então, esse apartamento na época custou 255 mil, né? Claro que eu não comprei à vista, quem dera, né? Eu não tinha essa maturidade, né, financeira, né, essa vivência que eu tenho hoje quando a gente fala assim de finanças, né, educação financeira. Então não tinha zero de conhecimento, tá? Então eu comprei esse apartamento na época por 255 mil e financei o restante pelo um banco, tá? E no decorrer que eu mostro as imagens aqui, eu vou estar falando um pouquinho a história desse apartamento. Então, esta porta aqui é a entrada do apartamento. Logo de cara você dá para essa parede aqui, é, aqui tinha uma pintura de um verde, né, um verde escuro. Então, meio uma pintura assim que você vai ver que tem ali na sacada, na sacadinha ali na varanda. E aí esse apartamento tem uma varanda integrada, tá? Foi integrada a varanda. Quando eu comprei o apartamento, ele já tinha a varanda já integrada. Então tinha aquele verde muito escuro, que eu não gostei muito assim logo de cara aqui na parede aqui da entrada do apartamento. Aí eu tinha, né, um papel de parede, né? Aí eu pedi para colocar. Aí eu coloquei esses quadrinhos aqui, tá? Tinha esses quadros já, tá? Então eu pedi para colocar esses quadrinhos aqui, porque dá uma pegada um pouquinho mais vintage, né? Então, chegando aqui para o apartamento, você já vai ver já a extensão da sala, tá? A luz às vezes pode atrapalhar um pouquinho por causa da claridade, que eu lembro que eu falei que é o sol da manhã. Então, eu tenho aqui a sala, que a sala ela faz a integração aqui a sala com varanda. Quando eu comprei o apartamento já tinha já a porta de correr que ela já foi tirada, né? Aí de frente aqui, até então para aqui já sala, essa parte aqui que é a sala de estar e jantar. Então já veio no apartamento também esse espelho, tá? Então esse espelho é um espelho bisotado, né? O bisotado que o pessoal fala é esse cantinho aqui do espelho que ele tem esse trabalho,
tá? Você consegue ver aí no vídeo que ele tem como se fosse é como se fosse uma moldura do próprio espelho. Então esse espelho ele já veio nesse apartamento, tá? Essa pintura verde também, ela era também na parede do espelho. Então da mesma forma também eu pedi para o rapaz, né, que trabalha em colocação de papel de parede, para ele colocar também o mesmo papel de parede lá na entrada ali. Eu pedi para colocar em volta aqui também do espelho, porque tinha aquele verde, né? Aquele verde que eu tinha comentado com vocês. Esse móvel aqui que ele serve como um aparador, então esse móvel aqui é um móvel que eu até comprei na época, tá? Acho que foi 300 e poucos reais, tá? Eu comprei. É um móvel que atende super bem, tá? Dá para guardar muita coisa aqui dentro, né? Parte de que ele é como se fosse um buffet, alguma coisa assim que eles falam, né? Que você coloca um monte de vasilha aqui dentro, né? Então vem muito bem a calhar, tá? Então mesa, cadeira como sempre, 4 lugares, tá? Então aqui tem essa parede aqui de fora a fora, tá? Tem esses quadros aqui, essas telas que eu gosto muito, foi da minha ex-patroa, uma vez que muito tempo eu cuidei do marido dela, tá? Então, ela é artista plástica, então eu adquiri com ela esses quadros, tá? O meu colega tinha comprado outro, tá? Então eu comprei esse aqui, meu colega comprou outro, tá? Sofá de 2 lugares, tá? Então você consegue identificar esse sofazinho aqui de 2 lugares. Pessoal, ó, não repara que a bagunça não, tá? Aqui temos, né, a varandinha integrada. Essa é o verde que eu falei com vocês, tá? O verde aqui da parede do apartamento, aquele verde, né, escuro. Então eu permaneci, né, deixei permanecer esse verde aqui, né, por enquanto, porque ia dar muito trabalho para tirar toda esse verde forte aqui da parede. Então eu preferi deixar ele aí por enquanto, tá? Que é o mesmo como se fosse o padrão da fachada do prédio, tá? Esse apartamento também vê esse móvel aqui também, ele é fixado na parede, tá? Aqui atrás aqui do estendedor de roupa. Aí tem como se fosse um móvelzinho que você pode guardar muita coisa aqui, tá? Aí tem as plantas. Esse móvel aqui, tá? Um rack, acho que é rack que chama, né? O painel, perdão. Esse painel ele já veio no apartamento, tá? Então, já comprei ele já vem junto. Atende super bem, tá? Então, ele como se fosse apartamento que veio assim semi-mobiliado, tá? Então, é um apartamento como se fosse padrão que me atende super bem, tá? Atende eu e o meu colega aqui muito bem. Esse aqui é o quarto, esse aqui que seria como se fosse o quarto de solteiro, né? O meu primo, ele tem a cama de casal dele, tá? Então esse quarto aqui é o quarto que ele usa, tá? Ar-condicionado, quarto padrão, tá? Televisão, criado mudo, tá? Então tem aqui os locais aqui para ele, né, colocar assim porta-retrato dele e tudo. Televisão sempre eu mantenho televisão fora aqui da tomada, tá? Para não ficar com aquela luz acesa. Esse quarto aqui, quando eu comprei o apartamento, ele não tinha roupeiro, ele não tinha um armário. Aí eu vi com a conhecida minha na época que tinha loja de planejado, aí eu pedi para ela projetar, fazer esse armário aqui, porque esse armário eu ia colocar lá no meu quarto. Só que eu não tinha reparado na compra do apartamento, que eu pensei que aquele armário lá poderia não caber muito bem aqui nesse quarto. Aí eu acabei o quê? Pedindo para colocar nesse quarto aqui, porque nesse quarto não tinha praticamente armário. Aí eu fui pedir, né, para colocar o armário aqui nesse quarto que não tinha, tá? Então esse armário aqui é um armário planejado. Então ele na época
Tá, gente? Ó, zero educação financeira, tá? Então, na época, eu gastei, acho que quase R$ 8.000, tá? Para fazer aqui esse armário. Mas esse armário aqui, ele tem, né? As gavetas fundas, tá? Profundas. Então, é um armário que não é um armário... Eu mandei fazer na medida de acordo das necessidades, tá? É, esse aqui é o quarto que seria como se fosse o quarto de casal, tá? O quarto de casal que é o quarto que eu uso. Então, ele veio já esse armário grande, tá? Então é um armário gigantesco. Ele é todo espelhado, portas de correr. Pensa num armário que cabe muita coisa. É esse armário aqui. Então, ele já veio no apartamento. Aí esse armário, o que aconteceu? Esse armário, o antigo dono comprou esse armário, colocou ele aqui, mandou montar. E depois ele fez a colocação do carpete, né? O laminado, tá? Ele colocou o laminado aqui no chão, porque o apartamento que ele tem um laminado. Então ele colocou em volta. Então, o armário que eu tinha mandado projetar, que foi colocado no quarto aqui do lado, era o armário que foi feito para esse quarto aqui, seria o meu quarto. Só que como, além desse armário aqui, se eu fosse tirar esse armário para colocar lá no outro quarto, ele não ia caber, se coubesse não ia, né, ficar muito bem aproveitado o espaço do quarto. Eu tinha que obrigatoriamente também mexer também com o piso, tá? Então o piso aqui ele ia ficar, porque você consegue identificar que ele foi assentado e o piso ele foi colocado em torno dele. Então eu teria que mexer também com o piso, enfim, né? Money naquela época era escasso, tá? Então é um quarto que ele já veio com esse armário aqui que me atende super bem. Então esse aqui é a parte do sol da manhã, tá? Eu mandei fazer também aqui nas janelas, colocar aquele insufilme, né? Aquele insufilme para blackout, né? Que fica completamente bem fechado, tá? Aqui tem um local aqui, né? Criado mudo, local onde eu faço minhas orações. E esse é um quarto padrão. Eu não sei por que eles falam que é quarto de casal, porque é o quarto de casal que ele só tem uma disponibilidade diferenciada do outro quarto, tá? Mas em relação a tamanho, um rapaz veio fazer uma medição aqui uma vez. Eu estava querendo a possibilidade assim, de fazer uma futura reforma. Aí que ele falou que a metragem dos quartos praticamente é a mesma coisa. Então, não é aquela metragem que é maior do que o outro quarto, não, tá? Aqui é o banheiro, tá? Então, é um banheiro simples, padrão, tá? Então, ele já veio com tudo. Pessoal, eu já morei nesse prédio que quando construíram o prédio, eles foram entregue padrão a pia, pedra de granito normal e depois você fazia o armário embaixo da pia. Eu não sei se foi o antigo dono ou se teve um dono antes desse que eu comprei que colocou essa pia aqui. Aquelas pias, né? De material que já vem pronto, que já vem com o armário embaixo, né? Parecendo pia de casa de boneca. Então, tipo assim, eu tô só levando ela com o tempo assim, até, tipo assim, chegar um determinado momento, vou arrancar isso tudo, fazer uma reforma geral aqui pra ficar assim do jeito que eu quero. Então, banheiro, tá, gente? Padrão, o melhor de tudo que o banheiro ele tem, aquela báscula grande, né? Tem uma ventilação natural, então bate o sol da manhã, então é um banheiro que ele é bem aquecido, né? Então não tem aquele negócio de mofo dentro de banheiro, enfim, tá? Então esse é uma parte de apartamento que ele é padronizado, tá? Então os lustres aqui da sala, isso tudo assim, comprei, né? A gente comprou e mandou colocar, tá? O apartamento, claro, também que lá na varanda integrada, também eu já comprei o apartamento que já tinha já um envidraçamento de varanda, tá? Aquela estilo janelão, tá? Aqui
partindo aqui agora direto para a cozinha, tá? Aqui na cozinha, aquela cozinha que padrão também. Então, ó, a área de serviço lá, né? Ela é meio compridinha, mas é uma cozinha que ela é um pouquinho mais larga. Eu já morei em apartamento que tinha uma cozinha que ela era mais comprida, porém muito estreita, tá? Então, essa aqui é uma cozinha, além de ser um pouquinho comprida, é uma cozinha que ela é mais larga, tá? Então você tem espaço de sobra entre pia e também aqui tem como se fosse uma bancadinha de vidro, tá? Uma bancada de vidro que você pode fazer uma refeição rápida. Isso aqui tudo, tá, gente? Já veio no apartamento na época, tá? Armário aqui também, tá? Esses armários aqui suspenso, geladeira, armário aqui que passa por cima, próximo aqui, não vai até o fogão, mas próximo até o fogão. Já veio aqui no apartamento também esse blindex, que separa como se fosse cozinha de área de serviço, tá? Então, esse armário aqui também, tá? É um armário que foi colocado aqui pelo dono da época aqui, no local onde, né, guarda mantimento, embaixo panela, aqui debaixo da pia também tem um armário que a gente coloca também panela, vasilha. Aqui tem um armário bem grande aqui que já é a parte da área de serviço, que a gente coloca um monte de tranqueira aqui, tá? Balde, produto de limpeza, tudo aqui embaixo. Aqui, onde fica a máquina de lavar, o tanque logo em volta. Aqui, cesto de roupa. Esse aqui é o lugarzinho do Ju, da Calopsita. Né, Ju? Dá um oi lá pro pessoal. Olha ele aí. Fazendo bagunça como sempre, tá? Aí... Tá, gente? Apartamento simples, comum é assim mesmo. Aí a gente coloca, além de eu ter colocado um insufilme, que é insufilme que ele não é tão escuro quanto dos quartos, né? Eu coloquei um insufilme aqui um pouquinho mais claro, justamente para ficar mais escurinho aqui e não bater aquele sol da manhã muito forte aqui em cima da máquina. Mesmo assim, coloquei um pano ali, uma cortina só para quebrar um pouco ali o sol, né? Para não bater em cima da máquina e também deixar mais escurinho aqui pro Ju, para a Calopsita. Esse apartamento aqui, conforme eu tinha comentado com vocês, foi um apartamento de 255 mil. Então, na época, eu só sei que eu financiei pelo Banco Itaú 125 mil, que na época era o valor máximo que eu poderia financiar. O que eu tinha de renda na época era o valor máximo que eu poderia financiar, 125 mil. Não conseguiria financiar mais do que isso. Então eu tivemos que suar a camisa para conseguir assim, pagar as entradas para chegar no financiamento. Aí eu consegui financiar os 125 mil e eu tinha um apartamento que eu comprei no Minha Casa Minha Vida lá na região de Laranjeiras, tá? Que é outra cidade que eu comprei no Minha Casa Minha Vida, na Serra. Então eu fiquei com esse apartamento depois que eu recebi esse apartamento lá do Minha Casa Minha Vida. Chegamos a morar uma época lá, né? Aí depois decidimos mudar para cá e a gente comprou esse apartamento aqui. Aí depois eu vendi esse apartamento lá, que alugando o apartamento lá estava me dando um pouquinho de trabalho, né? Dor de cabeça. Então acabei vendendo o apartamento lá e quitando a dívida do apartamento aqui, tá? Então, o saldo devedor desse apartamento aqui lá no Banco Itaú, então eu fui fazendo aquele processo que a gente costuma fazer sempre, né? Indo fazendo a amortização, amortizando aí a prestação do apartamento para você pagar menos juros. Isso que é o segredo, tá? Quando você financia o apartamento, você não leva o apartamento para você pagar o apartamento durante 30 anos. Você tenta fazer o quê? A amortização. Você vai pagando o mês atual e paga os meses de trás para frente para você ir tirando os juros. Então você consegue, né, abater bastante os juros e adiantar bastante as prestações. Então eu fui fazendo isso de 125 mil, o saldo devedor dele quando eu quitei foi 116 mil. Então foi pouco tempo. E eu estava a taxa de juros da época, no Banco Itaú, era 9% ao ano, tá? Então, eu poderia ter quitado
sim, quitei, graças a Deus, né? Então, uma dívida a menos, que eu pagava, acabei terminando de pagar 1.100 e pouco, que é a prestação, ela é decrescente, ela vai diminuindo a cada mês. Só que para me livrar da dívida logo, então eu preferi quitar o apartamento. Então eu paguei 116 mil na época. Mas eu poderia pegar o dinheiro todo, restante da venda do apartamento, porque o apartamento ainda estava financiado Minha Casa Minha Vida, então o comprador que comprou o apartamento lá do Minha Casa Minha Vida, ele foi pagando as prestações e depois ele quitou Minha Casa Minha Vida. Então ele só me, me deu o restante, né, da valorização também do apartamento. Aí eu fui, quitei o apartamento aqui, mas eu poderia não ter quitado e pegado o dinheiro todo investido, aí eu tinha muito mais dinheiro investido hoje do que se eu não tivesse, né, quitado o apartamento. Mas enfim, tá? Quando a gente fala de compra de apartamento, compra da casa própria, tá, pessoal? Você consegue identificar, principalmente de uma época para cá, principalmente depois da pandemia, tudo encareceu, né? Tudo ficou muito mais caro. Ficou muito mais caro, carro ficou mais caro, você comprar um imóvel ficou muito mais caro. E a tendência, tá, gente? A cada ano que passa, a gente vai perdendo poder de compra. A gente vai perdendo aos poucos esse poder de compra. Então, quanto mais rápido você puder, que o seu sonho é de quitar a sua casa própria, fazendo a modalidade de amortização, seu sonho é de comprar a casa própria, então compre a casa própria. Muita gente, muitos influenciadores falam que sou contra comprar casa própria. Imagine, tá, gente, você chegar numa determinada idade, tá? Porque o tempo está passando para todo mundo. Eu já vou fazer 46 anos, tá? Parece que foi ontem que eu tinha 30, 25. Então, com o tempo, né, a gente vai perdendo poder de compra, a gente não sabe o dia de amanhã, e você chegar numa determinada idade, não vou dizer lá na terceira idade, mas chega uma determinada idade, não sei se você tem essa mesma percepção, vocês aí, você vai cansando de fazer mudança. O que você tem de imóvel, a cada mudança que você muda de novo e muda de novo. Aí você vai, monta, desmonta móvel. Você vai estragando seus móveis. Você se estabelece num determinado local. Você não pode fazer uma mudança total no apartamento, porque é apartamento de terceiro. Não tem como você mudar, porque daqui a pouco o dono vai e pede o apartamento. Então, às vezes você está morando 6, 8 meses depois, dependendo do contrato, 1 ano e meio depois. Aí você já está habituado com o local. Aí você vai, muda de novo. Às vezes o dono do apartamento ele pede o imóvel. Então chega um determinado momento da sua vida que você vai cansando, você cansa de mudança. E psicologicamente falando, você não tem um local, você não tem um lugar para chamar de seu. Então, compre a sua casa, compre o seu apartamento, porque a primeira coisa que você tem que ter lá no futuro é segurança que você tem a casa própria. Porque imagine você chegar lá na terceira idade, que a gente sabe muito bem que se você depender do INSS 100%, você não consegue ter uma velhice, tá, digna. Então, imagine você chegar lá, porque chegar um determinado momento quando você parar de trabalhar, seu rendimento vai cair. E você ficar ainda dependendo de pagar de aluguel, ficar pagando aluguel ainda, tá? Então, para não passar perrengue no futuro. Então, dentro das possibilidades, tá, gente? Muita gente fala, muitos influenciadores falam de não comprar casa própria. Ou eles vivem de aluguel. Para ele é diferente. Cada um é cada um. Cada um tem sua individualidade, cada um tem sua vida. Então, às vezes para ele não faz sentido, né, comprar um apartamento. E se ele quiser também comprar, ele compra uma mansão se ele quiser, né? Mas para aquelas pessoas que vivem sempre quase no limite, tá? O sonho da casa própria ainda continua sendo um dos primeiros pilares, né, na vida da família brasileira, tá? Um lugar para chamar de seu, tá?
Então esse foi um pequeno vídeo aí falando um pouquinho da minha experiência, né? E sim, compre a sua casa própria, tá? Se faz sentido para você, você compra. Eu, graças a Deus, tá, gente? Isso tudo a gente sempre tem que ser grato primeiramente a Deus. Ele que dá força, trabalho, disposição, saúde para a gente correr atrás e conquistar as nossas coisas, tá? Então todo dia eu agradeço. Eu moro num bairro que eu adoro. Esse bairro aqui, ele é considerado aqui na Grande Vitória, é um bairro de classe média, né? Um bairro de classe média, valorizou bastante. Então esse imóvel aqui, eu comprei ele por 255 mil. Há 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás, eu mandei mensagem para o corretor perguntando quanto mais ou menos estava valendo o imóvel hoje aqui, nesse mesmo padrão. Ó, para você chorar, para o cliente chorar um pouquinho, você coloca aí 510 mil. Nesses dias no Instagram, no Facebook, se eu não me engano, no Facebook apareceu um condomínio aqui próximo, aqui, pertinho, aqui de casa. Apartamento não tão com a planta tão boa igual essa aqui, que é uma planta bem padrão mesmo. O apartamento vendido por 580 mil. Então, olha para você ter ideia, né? Como também valorizou. Porque um apartamento aqui na região, quando eles lançam um apartamento um pouquinho maior, né, de 2 quartos com suíte, uma planta um pouquinho mais generosa, de 60, 70, 65 metros quadrados, entre 60 e 65 metros, está em torno aí de 800, 900 mil, pra você ter ideia. Você pode pesquisar, se você estiver duvidando, você pesquisa aí, né? Região de Vitória, região da Grande Vitória, bairros de Vitória que são hipervalorizados. Então, para você ver que o imóvel sempre no futuro ele tem uma determinada valorização, né? Mas não é só de valorização, é para simplesmente você ter um local para chamar de seu, tá? Então, se você gostou desse vídeo, inscreva-se aí no canal, tá? Dê o seu like, faça algum comentário, né? Mande mais sugestão de vídeo, tá bom? Um beijão a todos, Deus que abençoe o nosso dia. Um abraço.